Então, pessoal, a partir de agora nossa aula está sendo gravada, né, para ser disponibilizada para vocês no Google Sala de Aula para eventuais consultas. Então, para começando a correção da atividade que eu enviei semana passada para vocês, após aquela aula de quinta-feira, a gente vai, enfim, né, corrigir ela aqui agora. Então, vamos ver aqui, ó. Questão 1. Descreva o que são solução, soluto e solvente. Alguém que está acordado aí pode dizer o que foi que respondeu, dar a sua contribuição, para eu não me sentir só neste momento diurno, neste momento matutino do nosso dia. Hein, pessoal? Ixi, eles estão dormindo. E o que é solução, a seu ver? Solvente. Solvente é tudo que pode dissolver, né, alguma substância. E aí, no caso, essa substância que é dissolvida é chamada de soluto. E aí, quando eu tenho a união de um solvente e um soluto dissolvido, eu tenho o quê? Uma solução. Então, seria isso, viu? Não confundam. Eu estava olhando algumas respostas onde eu corrigindo a atividade de vocês e tava assim meio embananado as informações. Aliás, das outras turmas, né, que eu digo assim, de vocês de uma maneira geral. Das outras turmas que eu corrigi, porque eu ainda não corrigi a da 202 e da 201, justamente que eu tenho uma aula com eles hoje, então dá aquele tempo enfim, de enviar a atividade que ainda não enviou. Enfim, então vocês, de uma maneira geral, vocês estavam se embananando, né, em relação a isso. E aí, inclusive, teve até uma resposta que eu achei bem prática. Soluto é dissolvido, solvente dissolve, e solução é o soluto mais o solvente. De certa forma, é bem resumido isso, né? Então, sempre quando eu tiver um agregado de substâncias, né, em que uma dissolve a outra, eu tenho a formação de uma solução. E aí, sempre levando em consideração, né, que solvente é o que dissolve, viu? No caso, que causa a dissolução de uma substância. Então, solvente é o que dissolve e soluto é o que é dissolvido, viu? Não confunda em relação a isso. Às vezes vocês podem confundir soluto com solvente. Então, aí, de uma resposta geral, a gente pode colocar assim, ó, que soluto é um sistema homogêneo, né? Levar em consideração isso também, né? Que para haver uma solução, eu não consigo diferenciar quem é quem, viu? A menos que eu tenha uma supersaturação, né? No caso, a formação do precipitado, aí eu consigo ver as duas fases, né? Eu consigo ver o soluto e consigo ver o solvente. Mas enquanto eu não atinjo, né, esse nível máximo, eu não consigo diferenciar quem é quem dentro de uma solução, né? Então, a solução é um sistema homogêneo, né, que não tem diferenciação de fases, de substâncias em que uma dissolve a outra. Soluto é a substância dissolvida, enquanto solvente é a substância que dissolve, viu? Então, no caso, causa a dissolução, né, do soluto. Enfim, então vamos ver aqui. Questão 2. Foram preparados em um laboratório duas soluções, A e B. A solução A foi preparada com 50 gramas de NaCl, né, que é o cloreto de sódio, dissolvidos em 200 ml de água, enquanto a solução B foi preparada com 100 gramas do mesmo sal em 400 ml de água. Qual das soluções é mais concentrada? Por quê? Então, vamos ver aqui, gente. Para a gente poder resolver essa questão, a gente tem que fazer o quê? Primeiro, determinar, né, a concentração de A e depois a concentração de B. Como é que a gente faz isso? Utilizando os valores que foram, no caso, disponibilizados para a gente, e a gente estabelecer a relação. E aí, com base nesse valor, a gente dá para fazer um comparativo e saber quem é mais concentrado em relação à outra. Então, só para lembrar vocês, ó, existem 3 variações da fórmula de concentração. Então, na primeira variação, eu tenho o quê? A concentração vai ser igual à massa do meu soluto dividido pelo volume final da minha solução. Então, bem aqui eu tenho a primeira variação da fórmula de concentração.
A segunda variação que eu tenho, ó, que a concentração, ela pode ser a relação entre quem? Entre a quantidade de matéria do meu soluto, né, que no caso é o valor em mol, dividido pelo volume final da minha solução, que é o Vzinho. Beleza? Então, essa é a segunda variação da fórmula de concentração. A terceira variação da fórmula de concentração é quando eu relaciono a massa do meu soluto e divido pela massa molar dele e o volume final da solução. Então, essa é a terceira variação da fórmula de concentração. Então, tem essas três maneiras, né, de calcular a concentração de uma solução. Então, vamos entender aqui, ó. A questão 2, ela tá me dando o que como dado? Ela tá me dando para a solução A, vou até anotar aqui, ó. Solução A. Para calcular a solução A, ela tá me dando o que, ó? A massa do meu soluto, né? Que é o cloreto de sódio. Então, eu posso até anotar aqui logo, ó. A massa do soluto é 50 gramas. E tá me dando o que, ó? Foi dissolvido em 200 ml de água. Então, tá me dando o volume da minha solução. 200 ml. Beleza. Então, tá me dando a massa e o volume, né? Em relação à solução A. Então, eu posso utilizar esses dois dados para estabelecer a concentração. E aí, qual das fórmulas eu vou precisar usar? Ó? Essa daqui não está pedindo para eu dar a concentração em mol, né, em quantidade de matéria. Então, eu já sei que essa daqui eu não preciso. Essa daqui, o Nzinho, significa também quantidade de matéria. Eu não estou trabalhando com quantidade de matéria, então eu não preciso dessa. Eu vou precisar de qual? Dessa daqui, que relaciona a massa e o volume da minha solução. Então, eu vou utilizar essa primeira forma de variação, essa primeira fórmula, né? Essa primeira variação da fórmula de concentração. Então, vamos ver aqui. A concentração da solução A vai ser a massa do meu soluto dividido pelo volume da solução. Então, o Czinho vai ser igual a 50, que é a massa, dividido pelo volume, que é 200 ml. Beleza. Então, a concentração vai ser igual. Segundo os meus cálculos, 50 dividido por 200 vai dar 0,25. Aí, quais são as unidades que foram utilizadas aqui para representar a massa? Foi grama. E a unidade utilizada para representar o volume foi ml, né? Então, vai ficar gramas por ml. Então, aqui eu tenho a concentração da solução A, beleza? Bora calcular agora a concentração da solução B, para a gente fazer um comparativo. Solução B, beleza. Qual é a massa que foi utilizada para preparar a solução B, ó? A massa de cloreto de sódio foi 100 gramas, né? Então, vamos anotar o dado aqui. A massa foi 100 gramas. E o volume que foi utilizado de água? 400 ml, né? Então, vamos botar aqui, ó, 400 ml. Beleza? E vamos utilizar a mesma formulazinha. Então, a concentração vai ser igual a massa dividido pelo volume. Então, o Czinho vai ser igual a massa, 100, né? Dividido pelo volume. O volume, 400. Então, a minha concentração vai ser igual. Corta um zero, corta um zero, corta um zero, corta um zero. 1 dividido por 4. Se eu tiver R$1 e dividir para 4 pessoas, cada pessoa vai ficar com quantos centavos? Com 25 centavos, né? Então, 0,25. Quais foram as unidades utilizadas para representar a massa? Grama, né? E a unidade para representar volume? ml. Então, é grama por ml. Beleza? Agora, eu olho nesses dois valores, eu me pergunto, tem alguma que seja mais concentrada em relação à outra? Não. Ambas têm a mesma concentração. Então, o que eu quero que vocês entendam, não é porque às vezes eu utilizo uma menor quantidade de água e uma determinada quantidade de soluto que ela vai ser igual ou vai ser menor ou vai ser maior do que uma outra que eu utilizo uma quantidade diferente e uma maior quantidade de soluto.
O que eu quero que vocês entendam é porque os valores, eles sempre vão ser proporcionais, né? No caso, eu posso estabelecer, por exemplo, eu posso ter uma quantidade maior de solvente, uma quantidade menor de soluto. E aí eu vou apresentar determinado grau de concentração. Eu posso ter uma quantidade menor de solvente e maior de soluto. Aí eu vou ter uma quantidade maior, né? No caso aí de concentração. Eu vou estabelecer uma relação que ela vai me apresentar um valor maior de concentração. Então, em relação a essas duas soluções, apesar de uma usar a menor quantidade de solvente em relação à outra, mas também ela utiliza uma quantidade menor de soluto em relação à outra, né? E aí, por conta disso, acabam que elas são proporcionais e, por isso, elas não apresentam concentração diferente, né, em relação a outra. Elas apresentam concentração iguais. Então, tem uma mais concentrada do que a outra? Não, né? Por quê? Porque elas apresentam concentração, valor de concentração igual, né, em relação a outra. Então, vamos ver aqui. Vamos só formular a resposta certinha. Qual das soluções é mais concentrada? Nenhuma. Por quê? Porque ambas apresentam o mesmo valor em relação à concentração. Eita, ainda estou me acostumando a escrever com essa canetinha aqui, concentração. E a letra sai um bagaço. Enfim, mas tá aí. Nenhuma, né? Por quê? Porque ambas apresentam o mesmo valor em relação à concentração. Então, essa é a resposta, né, de uma maneira geral que a gente pode colocar. Alguma dúvida em relação a isso, gente? A hora é agora. O cálice para sempre. Parece que não, né? Enfim, eu vou seguir o baile. Questão 2. Calcule a concentração em mol por litro de uma solução que foi preparada utilizando 25 gramas de nitrato de potássio, que é o KNO3, em água, produzindo 1,5 litro de solução, né? 1,5 litro. Aí me é dado aqui o valor da massa molar do nitrato de potássio, que é 101,1 grama por mol. Então, sempre lembrando, eu tenho 3 variações de fórmula de concentração, que relaciona massa pelo volume, que relaciona quantidade de matéria por volume e que relaciona massa do soluto, massa molar e volume da solução. E uma informação pertinente, sempre quando eu relacionar massa do meu soluto e massa molar dele, eu vou achar quem? A minha quantidade de matéria. Então, é meu Nzinho. Então, aqui, se a gente pegar essa fórmula, essa terceira variação aqui, e resumir ela, eu vou ter quem? A segunda variaçãozinha aqui, Porque se eu pegar o M e relacionar com o MM, eu vou achar quem? Eu vou achar meu Nzinho. E o meu Nzinho vai ser quem? Quantidade de matéria. Aí, vamos entender o que a questão quer. A questão quer que a gente calcule a concentração em mol por litro. Sempre quando eu falar em mol por litro, eu estou falando do quê? De quantidade de matéria, né? Por volume. Então, esse mol faz menção ao quê? A quantidade de matéria. Se eu estou falando em quantidade de matéria, eu estou falando de quem? Do Nzinho, não é verdade? Beleza. Agora, bora ver o que a questão me dá para eu poder calcular esse Nzinho. A solução foi preparada utilizando 25 gramas de nitrato de potássio. Se é 25 gramas, então quer dizer o quê? Que ela está me dando o valor da massa, né, do meu soluto. Então, eu vou colocar aqui de ladinho, Então, a massa do meu soluto é quanto? 25 gramas, beleza? Aí diz aqui,
de potássio em água, produzindo 1,5 litro de solução, né? 1,5 litro de solução. Então, se eu estou falando em litro, eu estou falando em volume, né? Então, o volume da solução é de 1,5 litro. Beleza. E aí é me dado um dado aqui, né? Que é a massa molar do nitrato de potássio. Então, é o que? O MM dele é me dado. E aí, qual é o valor do MM dele? 101,1 gramas por mol. Beleza, então eu tenho essas 3 informações. Professora, você está pedindo para calcular a concentração em mol por litro, então eu vou utilizar o Nzinho, né? Não é verdade? Sempre quando eu utilizar o Nzinho, eu vou estar falando de mol. Mas aí eu pergunto para vocês, a questão está me dando valor em mol? Não está me dando valor em mol, ela está me dando a massa molar e está me dando a massa do meu soluto, mas ela não está me dizendo a concentração dele em quantidade de matéria. Ela não está me dando esse valor em quantidade de matéria. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar esse Nzinho. Como é que eu acho o Nzinho? Ora, usando essa terceira variação aqui, né? Que relaciona o M, que é a massa do meu soluto, e o MM, que é a massa molar dele. Então, em vez de eu relacionar eles dois para achar o N e depois utilizar na segunda fórmula, eu já utilizo essa terceira fórmula bem aqui, ó. Que, então, vou até riscar essa daqui. Eu não uso essa e não uso essa. Eu vou usar essa daqui, né? Que a concentração vai ser igual a M dividido por MM vezes V. Em que o M vai ser a massa do soluto, o MM vai ser a massa molar dele e o V vai ser o volume. Agora é só eu substituir. Minha concentração vai ser igual. Qual é a massa do meu soluto? 25 gramas. Qual é a massa molar dele? 101,1 vezes. Qual é o valor do volume? 1,5. Beleza. Agora é só eu calcular. Vamos resolver logo essa parte de baixo aqui, depois a gente faz tudo de uma vez. Então, eu repito 25 e eu vou multiplicar 101,1 vezes 1,5, segundo os meus cálculos, dá 151,65. Beleza, achei esse valor. Agora, deixa eu botar aqui pro ladinho. Deixa eu botar assim aqui, não misturar. Então, aqui, ó, a minha concentração vai ser igual a 25 dividido por 151,65. Então, segundo os meus cálculos, 25 dividido por 151,65 vai dar 0,164 e um monte de número lá. Aí, vamos ver aqui, ó. Se quando eu relaciono M com MM, Mzinho com Mzão e Mzão, eu tenho o meu Nzinho e o meu Nzinho faz menção à quantidade de matéria, então eu estou falando de mol, não é? Então, a unidade que eu vou utilizar é mol. Qual é a unidade de volume que é utilizado aqui para representar o meu volume? Ó, que a gente utilizou bem aqui foi litros, né? Então, vai ser mol por litro. Então, a concentração vai ser igual a quê? A 0,164 mols por litro. Então, essa é a minha concentração em quantidade de matéria, né? Dessa solução. Qual é a resposta? Então, que eu posso marcar aqui, alternativa A, B, C, D ou E. Bem aqui, ó, 0,164 é bem aqui, ó, 0,16, né? Só porque não tem um 4zinho aqui. A gente pode, se a gente fosse arredondar para 2 casas decimais, seria essa letra E. Então, a resposta é a letra E, 0,16 mol por litro. Alguma dúvida em relação a essa questão? A hora é agora. Não, beleza, né? Então, vamos seguir o baile. Questão 4. Determine o volume final de uma solução que apresente concentração igual a 1 mol por litro, sabendo que foram utilizados 117 gramas de cloreto de sódio. Aí me dá aqui a massa molar do cloreto de sódio, né? Que é 58,5 gramas por mol. Bora ver aqui o que é que está sendo me dado. Está sendo me dado o quê? Apresenta concentração igual. Então, tá me dando o valor da concentração, ó. A concentração tem valor de quanto? 1 mol por litro. Então, deixa eu anotar aqui, ó. A concentração
é 1 mol por litro, beleza? Sabendo que foram utilizados 117 gramas de cloreto de sódio. Se foram utilizados 117 gramas de cloreto de sódio, então quer dizer que o cloreto de sódio é o meu soluto, né? E no caso 117 vai ser a massa dele, né? Que foi utilizado. Então 117 gramas. E aí é me dado o quê? A massa molar do cloreto de sódio, que é o quê? 58,5 gramas por mol. Então o Mzão dele, ó, o MM dele, vai ser igual a quanto? A 58,5 gramas por mol. Beleza. A questão quer que eu determine o quê? Ó? O volume final. Então, qual é o valor que eu desconheço? O Vzinho. É o Vzinho que eu vou ter que determinar. Aí eu pergunto para vocês, qual é aquela fórmula que eu relaciono concentração, massa do soluto, massa molar dele e volume? É aquela terceira variação, né? Ó. Que a concentração vai ser igual a massa dividido pela massa molar vezes o volume. Então, bora ver aqui. É só a gente substituir os valores. Qual é o valor de C? 1. Qual é o valor do Mzinho? 117. Qual é o valor do MM? 58,5. Vezes qual é o valor do V? É o que eu não sei, né? É o que eu quero descobrir. Beleza. Aí eu tenho aqui a equaçãozinha montada, né? Eu tenho 1 vai ser igual a 117 dividido por 58,5 vezes V. A matemática me permite usar de uma artimanha aqui para facilitar a minha vida e melhorar esse cálculo. Que artimanha é essa? Eu tenho o número 1, que está num membro, né? No membro da igualdade, no primeiro membro da igualdade, e está do lado de cima, né? E aí eu tenho o Vzinho, que está do outro lado da igualdade, que está do lado de baixo. Então, eles estão em lugares inversos, né? Então, a matemática me permite trocá-los de lugar, sem alterar o valor no caso da equação aqui. Então, eu faço o quê? Eu vou pegar esse 1zinho, vou colocar no lugar do V, e o Vzinho eu vou colocar no lugar do 1. Então, vai ficar assim, ó. V vai ser igual a 117 dividido por 58,5 vezes 1. Pronto. Agora ficou mais fácil resolver aqui essa minha equação, né? Então, vamos ver aqui, resolver esse meu cálculo. Então, o Vzinho vai ser igual a 117 dividido 58,5 vezes 1. 58,5. Pronto. Agora, bora ver aqui. Deixa eu botar aqui de ladinho. Então, V, o meu volume, né, vai ser igual 117 dividido por 58,5. Segundo os meus cálculos, 117 dividido por 58,5 vai dar 2. Então, qual é a unidade, né, de volume que eu utilizo aqui, né? Litros. Então, o meu valor, né, do meu volume vai ser igual a 2 litros, viu, gente? Então, aqui assim eu resolvi essa questão de volume, né, para determinar o volume. Então, qual é a alternativa? Tem a alternativa A, B, C, D e E. A letra C, né, que fala em 2 litros. Alguma dúvida em relação a essa questão? Beleza. Então, gente, eram essas 4 questões que tinha, né, pra gente resolver. Vou parar aqui a gravação e vou disponibilizar o link depois para vocês assistirem, viu?